tus hermanas, levantalas, levanta tus hermanas, levantalas, 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 mujer guerrera, levántate, mujer guerrera, levántate, levanta tu hijas, levantalas, levanta tus hijas, levantalas, 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 mujer guerrera, levántate. Então, sejam bem-vindas todas, bem-vindas, bem-vindos. Gratidão pela Roupa Yoga receber durante essa quarentena toda essa live, todas as terças às 8 horas da noite de Sagrado Feminino. A gente está aqui juntas há algumas semanas, né? A gente já se libertou de muita coisa, já descobrimos que a gente pode se libertar da pílula anticoncepcional, que a gente pode se libertar do DIU, e estamos juntas aqui descobrindo muitas coisas do Sagrado Feminino. Então é uma honra estar aqui falando para esse público de yoga, de cura, né? A respeito desse assunto que é tão importante e que também é tão relevante para esse período da nossa Terra, do nosso planeta, né? Que é o respeito com o meio ambiente, que é o equilíbrio entre a energia masculina e feminina, né? E que é também um caminho mais natural da medicina. Então hoje nessa live a gente vai ter duas participações especiais de Sandro Shankara e da Bárbara, da Ecomadre, uma super bruxona. A gente vai, como sempre, cantar algumas canções de cura do Sagrado Feminino e vamos falar sobre um assunto maravilhoso que tem vaporizado muito por aí, que é a vaporização do útero. Então, vocês vão aprender um pouquinho sobre esse tema. A Bárbara vai mostrar até algumas ervinhas, algumas plantinhas, e vocês vão poder conhecer o trabalho dessa mulher maravilhosa. Então quero chamar aqui o meu companheiro Sandro Shankara para a gente tocar uma música que é de uma irmã chamada Dan Sonora. Gratidão, baby. Vamos nessa. Nosso sagrado masculino que está sempre aqui com a gente também. E essa canção, ela vai trazer a força da natureza e a natureza do feminino. Então, curtam aí essa sensação. Essa força dele
conseguiu chegar. Então, comadre ponto Lula. Esta. Então, a gente vai, juntinho com a Bárbara hoje, disponibilizar um conteúdo muito bacana sobre a vaporização, né? A Bárbara, ela é uma super bruxona, uma terapeuta do feminino e ela tá chegando aqui com a gente e ela tem um currículo tão grande que eu nem consigo apresentar, né? Tava falando com ela no telefone e falei, Bárbara, você vai ter que se apresentar, porque o seu currículo é tão grande que eu não consigo. Então, boa noite. Boa noite. E, então, vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho com o Sagrado Feminino, para essas mulheres que estão aqui também se descobrindo, também se libertando, né? E você que já trabalha com isso há muito tempo. Eu te conheci numa feira, deve ter uns 3 anos, que você estava vendendo os seus produtos de ginecologia natural, né? E eu lembro que a gente conversou um pouquinho, você me orientou, e depois disso o tempo se passou, a gente se cruzou algumas vezes na vida, pelo Rio de Janeiro, até que eu hoje uso os seus absorventes ecológicos, os de pano. Foi através de você que eu descobri também os OBs de alga, que é um OB bem diferente até para a gente trabalhar com o nosso sangue, transmutar isso, né? Então, eu queria que você contasse essa sua trajetória aí maravilhosa nesse campo, né? Nessa militância aí, né? Sim. Massa. Acho ótimo que você chamou de militância logo, assim, de cara, porque para mim a minha jornada foi muito por aí, né? Na verdade, eu estudei Ciências Sociais na graduação e o meu trabalho com o feminino começou muito por conta de uma peça em que eu participei, eu fazia teatro também, e eu participei de uma peça chamada Monólogos de Vagina. Quem não conhece, procure, da diretora Eve Ensler, que é uma escritora norte-americana que viajou o mundo fazendo entrevistas com mulheres sobre a relação delas com as suas vaginas, com as suas vulvas. Então, ela foi colecionando relatos incríveis, e incríveis, assim, tanto de relatos maravilhosos como de relatos traumáticos, né, e tristíssimos, né, sobre a relação das mulheres com suas vaginas. E aí, a partir desses relatos, ela fez uma peça chamada Monólogos de Vagina. É um livrão, assim, tem vários monólogos. E eu participei dessa peça, aos 18 anos de idade. E eu achei incrível, assim, esse lugar desse encontro com o meu ser mulher, foi um encontro de tudo, né? Foi um encontro de um lugar, do meu lugar como artista, do meu lugar como militante, né? Do meu lugar como mulher, e eu fui integrando muito das histórias, assim, minhas, da minha vida, né? Da minha adolescência, de como que eu entendia a minha subjetividade, né? Minha identidade, muito a partir desse lugar da minha experiência com a minha vulva, com a minha vagina, né? E então começou muito aí, foi o estalo, assim, né, que deu na minha vida, assim, deu tipo, uau, eu quero olhar para isso, né? Eu quero olhar para a vulva, assim, como um portal mesmo para adentrar esse universo, né, das mulheres, do feminino. Então foi muito a partir desse lugar, né, assim, do adentrar mesmo, assim, por esse portal aí da vulva, que começou esse meu trajeto, assim, né, com a ginecologia natural e ginecologia autônoma. Na época eu nem chamava disso necessariamente, mas eu já estava muito interessada em desenvolver esses estudos.
E eu tive HPV também, mais ou menos na mesma época, assim, né? Eu tinha 19 anos quando eu fui diagnosticada com HPV. Na época eu nem sabia o que era HPV, né? Não tive uma educação sexual de qualidade na escola. Então, eu comecei a pesquisar de uma forma bem autônoma, vendo, tipo, fanzine, sabe? Pesquisando com alguns coletivos aí de sexualidade, saúde e tal. E fui desenvolvendo esse estudo de uma forma muito autônoma. Me tornei educadora sexual e, e aí trabalhei por muito tempo com jovens, adolescentes, como educadora sexual, até que eu comecei a fazer muitas mudanças na minha vida, assim, a nível pessoal. Eu acho que tudo começou, na verdade, quando eu troquei os absorventes descartáveis pelos absorventes reutilizáveis de paninho. Usei o coletor por um tempo também, depois fui para os OBs de esponja marinha, né, que a Carol falou. Isso foi mais ou menos em 2013. E aí eu comecei a vender também, fazer os paninhos, né, os absorventes, comecei a vender. E aí, dos interesses, assim, né, das mulheres que estavam comprando comigo, eu passei a dar muita informação, me vi nesse lugar, assim, de integrar esse lugar da educação sexual com não sei, esse ativismo da ginecologia natural, né, desse questionar esses produtos industrializados e tóxicos, né, que nos vendem, nos libertarmos desses produtos, dessa indústria, né, de irmos organizando, assim, como mulheres, assim, novas formas de nos relacionarmos com os nossos corpos. Então, foi ali que foi surgindo e que fui desenvolvendo mais e formalizando mais esses estudos. Então, desde essa época, mais ou menos, assim, que eu fui me formando, assim, né, com o que eu sou hoje, que eu sou doula, eu sou mestra placenteira, né, então eu trabalho com a medicina placentária e dou aula sobre isso, sou terapeuta menstrual e sou multiplicadora da ginecologia natural. Atualmente estou fazendo uma pós-graduação também de ginecologia natural, a primeira do Brasil. E cada vez mais, né? É um espiral para o infinito. Né, que começou quando eu tinha 18 anos, esse adentrar, assim, esse portal aí da vulva para entender esse universo. E cá estou cada vez mais imersa, né? Dentro desse universo uterino, desse universo, desse campo do corpo. Uma resposta muito grande para sua pergunta. Pois é, eu avisei. Mas olha só, quando você estava falando de tudo isso, assim, né, dessa descoberta, eu estava aqui pensando que hoje mesmo eu estava falando com uma mana que tirava tarô para mim, e aí essa mana, muito mana minha, que mora em Portugal, e aí ela falou, olha, mano, sabe que nos últimos anos eu não tenho mais me conectado com o oráculo. Em compensação, assim, yoga, e tenho feito o ritual do chá, e isso tem me ajudado a me esvaziar. E aí eu fiquei pensando em tudo isso que a gente tem passado adiante, todas as mulheres que têm feito terapia comigo, que às vezes uma mulher, eu simplesmente ajudo ela num sentido assim de subir um altar. Às vezes aquela mulher está precisando começar a subir aquele altar, né? Uhum. Às vezes a outra mulher está precisando de outra coisa, está precisando perceber a sua fertilidade naquele momento, aumentar a sua libido. E aí a gente que trabalha nesse campo da ginecologia natural, do sagrado feminino, a gente usa muito, e isso já foi falado aqui, né? A gente usa muito o calendário lunar. Uhum. Então eu fiquei pensando assim, que interessante, né? Como cada uma de nós, né? Como nós somos parceiras no trabalho com os Ioni Eggs, né? E tem manas que não utilizam essa ferramenta, por exemplo. Outras realmente têm um portal de desenvolvimento enorme com os Ioni Eggs. E aí eu fiquei aqui pensando que o tema de hoje é mais a gente trazer um pouco sobre a vaporização. E antes da live eu estava ali no quarto
me preparando tal para a live, e eu coloquei uma playlist de vaporização e vieram músicas muito suaves, assim, muito relaxante, né? E eu lembrei da minha amiga Milena lá de Portugal, e agora ouvindo você falando também, conectei com isso, com a necessidade que o sagrado feminino contempla da gente ritualizar mesmo a nossa vida, né? Sim. E aí o chá é um ritual, e aí o Yoni Egg é um ritual, tocar o tambor é um ritual, o alimento, mas mais do que tudo com respeito e com conexão com a natureza, né? E aí eu fiquei assim, pensando, no caso da vaporização, que é um processo tão delicado, como uma cerimônia do chá também, e como o Yoneg, assim, são coisas tão delicadas de você se entregar mesmo, né? E como que funciona, então, para alguém que nunca fez uma vaporização, mas quer se conectar com essa ferramenta, se ela também pode começar um processo na lua nova, né? Como é que você guia esse processo? Claro, tem muitas manas que nem sabem o que é vaporização, então acho que a primeira questão é da onde que vem essa ferramenta, né? Como que isso está surgindo com força, acredito eu. E como para nessa nossa dinâmica do sagrado feminino, como que encaixa essa ritualização da vaporização na nossa vida? Acho que essas são duas questões assim, bem legais de falar. Ótimas perguntas. Bom, o que é a vaporização, né? É uma ferramenta dentro das muitas ferramentas ancestrais, né? Isso que eu trago muito no meu trabalho também, assim, né? De honrar essas medicinas ancestrais, né? Assim como ferramentas de autocuidado, de cuidado coletivo, que tem um potencial revolucionário, né? Assim, a gente vê que, uau, essas medicinas resistiram o tempo, né? O tempo de violência, de patriarcado, resistiram até aqui. Que honra a gente poder se conectar com essas medicinas, né? Se curar e se nutrir com essas medicinas. Então, é uma medicina ancestral. Na verdade, ela tem origem em vários continentes, vários lugares do mundo, né? O lugar onde a tradição mesmo, assim, onde eu estudei essa medicina foi a partir da medicina da América Central, mexicana, né? Muito, muito embasada, na verdade, na medicina tradicional maia. E, basicamente, a vaporização do útero é uma forma de se beneficiar dos princípios ativos das plantas, né? Então, a gente faz um chá com as plantas que a gente quiser usar e a gente vai permitir o vapor desse chá adentrar a nossa vagina, né? E ser penetrado pelos poros da nossa mucosa, do nosso canal vaginal, adentrando e trabalhando de forma integral. É um temascalito vaginal? É isso mesmo? É isso, é um temascal vaginal, uma sauna vaginal, né? Então a gente vai pegar as nossas ervinhas, eu vou falar um pouco sobre quais as ervas que eu gosto de usar. A gente bota numa tigelinha, assim, eu gosto de usar uma tigela de barro, ou de cerâmica, ou de vidro, né? Nunca vou usar plástico, nem alumínio, né? Porque são elementos tóxicos, né? Que, enfim, em contato com calor podem produzir, né? Toxinas, assim, né? A gente não quer isso perto da nossa mucosa. Então, eu gosto de usar uma tigelinha de barro, de cerâmica, de vidro, desse tamaninho, mais ou menos assim. Boto as minhas ervinhas, boto uma água quente, fervendo. E aí, usando uma saia longa, como eu estou usando aqui agora, um saião aqui, sem calcinha, eu vou agachar, tá? Meio que de cócoras, ou ficar de joelho, né? Assim, tem toda uma questão, assim, de encontrar uma posição confortável. Algumas pessoas têm banqueta, mas você pode fazer sem a banqueta, pode fazer no chão com um monte de almofada, enfim. Encontrar uma posição confortável para que a vulva
fique pertinho desse vapor, né? Fique recebendo esse vapor. Então, se posicionar de uma forma que a vagina esteja diretamente nessa direcionada, assim, né? Para essa tigela. E aí, com a saia longa, faz uma sauninha ali, faz um temazcal, né? Se cobre, não deixando o ar sair. E é legal também se cobrir com uma manta, né? Realmente formar um casulo. É muito assim, de tipo, voltar pro útero mesmo, né? Assim, ela volta pro útero da mãe terra, e com essa medicina dessas ervas. Então, essa medicina ela tem diversos benefícios, né? Ajuda a aumentar a circulação, tonifica o útero, promove a limpeza do útero, né? Para pessoas que têm mioma, cistos ovarianos, cistos uterinos, né? Tudo isso vai promover uma limpeza do útero. Para quem tem menstruações muito dolorosas, é interessante de fazer logo antes da menstruação, para que seja mais fluido esse processo da eliminação do endométrio. E também é uma medicina de relaxamento, né? De você ancorar ali e ritualizar. É exatamente isso, né? É um ritual. E assim, quando a gente começa a olhar essas medicinas ancestrais, a gente vê que tá tudo junto, né? Que não é separado. O ritual, né? E a nossa medicina, o nosso cuidado, né? Assim, a nossa saúde física não está separado da nossa saúde espiritual, da nossa saúde emocional, né? Tá tudo junto. Então, é um momento de ritualizar mesmo, assim, esse cuidado, botar uma música relaxante, respirar. Eu foco muito na respiração, quando eu estou ali na vaporização, né? De inspirar e imaginar mesmo, visualizar essas plantas entrando, adentrando esse canal vaginal, né, sendo absorvido pelo meu corpo, circulando pelo meu corpo, e ao exalar eu também relaxo o meu corpo, relaxo essa musculatura pélvica, né, crio mais abertura na minha vagina. Então tem todo um ritual assim que você pode fazer ao longo da vaporização. Eu recomendo fazer vaporização por 20 minutos, porque é o tempo do sangue circular pelo corpo, né? Leva cerca de 20 minutos, então é o tempo perfeito, assim, para ir permitindo que o óleo essencial das plantas, né? Que é o princípio ativo medicinal das plantas, é o óleo essencial, né? É o mais potente, assim, que a planta tem. Que esses óleos essenciais adentrem, penetrem, né, pelos poros e entrem na circulação sanguínea. E assim a gente vai receber, né, de forma sistêmica, então no corpo inteiro, a gente recebe os benefícios dessas plantas. Que delícia. E quais são as ervas que você tem mais, assim, apreço para a vaporização? Sim, vamos lá. A que eu mais gosto de usar, que eu acho que é assim, essencial durante a vaporização, é a calêndula. Essa aqui, uma Super florzinha. anti-inflamatória, maravilhosa. Ai, olha, você tem um balde de calêndula, hein? Eu tenho um balde de calêndula. Eu trabalho muito com essas plantas, inclusive eu vendo kitzinhos de plantas de vaporização. Mas a calêndula é sempre a base que eu uso, porque a calêndula ela é muito cicatrizante, muito emoliente, né? Ela é muito nutritiva para as mucosas. Então, é, como a vaporização é um tratamento de calor, né? E o calor pode irritar a mucosa, a calêndula ela vai ter um efeito ali de formar uma camada de proteção, né? Assim, tipo, qualquer efeito colateral negativo que o calor possa gerar na mucosa, a calêndula vai ali assim para relaxar essa mucosa, né? Assim, para tipo para proteger a mucosa contra qualquer tipo de irritação, né? Por isso que a calêndula é muito usada em pomada também, banho de assento, ela é muito boa, muito nutritiva, muito refrescante assim para a mucosa. Outra que é muito refrescante também. A Alice está perguntando se é possível fazer a vaporização durante a gestação e se tem algum momento e quais ervas, nesse caso, que se poderiam utilizar.
Uhum. Então, importante falar sobre as contraindicações, né, da vaporização. A gente não usa a vaporização na gestação. Durante a gestação não é seguro fazer a vaporização, por quê? Porque a vaporização ela vai ajudar a dilatar o cérvix, né? Quando a gente expõe o nosso cérvix, que é o colo do útero, ao vapor, ele vai expandir, ele vai dilatar, né? O que é maravilhoso para, por exemplo, assim, no período pré-menstrual, logo antes da menstruação, porque vai ajudar a preparar o útero para a menstruação, né? Nosso útero precisa dilatar para o sangue sair, então é maravilhoso. Mas durante a gestação isso é altamente perigoso, né? Então a gente não quer dilatar o colo do útero durante a gestação, né? Pelo contrário, a gente quer ele quietinho. Então durante a gestação a gente não usa, a gente não faz a vaporização. Você pode fazer a vaporização no pós-parto, e aí no pós-parto sim tem pesquisas científicas, né, que foram feitas recentemente, assim, falando sobre os benefícios da vaporização no pós-parto. Depois, assim, esperar umas 6 semanas, né, uns 2 meses, assim, para ir se recuperando e tudo mais. Mas aí, a partir de 6 semanas, assim, já pode fazer a vaporização e tem mostrado efeitos excelentes, assim, na recuperação do pós-parto, né, assim, a involução uterina, na tonificação do útero, até assim pro emagrecimento depois do parto, né? Assim, para recuperação do peso anterior depois do parto, para retirar, remover, limpar o útero de qualquer resquício, assim, né? Dessa gestação. Então é maravilhoso pro pós-parto. Mas para gestação não. A gente também não usa enquanto a gente está menstruada, então, assim, a vaporização é ideal antes da menstruação ou depois da menstruação, mas durante a menstruação é melhor deixar quieto mesmo, que já é um processo de limpeza e de medicina profunda, né, assim, esse período menstrual. E também não é indicado para quem tem DIU de cobre, porque o DIU de cobre, como é um metal, né, pode esquentar com o calor do vapor e queimar o colo do útero. Então, pode ser perigoso, né? Então, a gente não faz enquanto a gente estiver com DIU de cobre. Em alguns casos também, assim, tipo de inflamações na vulva, né? Assim, se a vulva já está com algum tipo de irritação, uma infecção ativa, né? Uma inflamação, uma candidíase, assim, quando já tá, tipo, coçando muito na vulva, né, assim, quando tá muito ativo, não é interessante também colocar, né, expor a vulva a calor quando já tá sentindo muita ardência, né. A vaporização pode ajudar a prevenir candidíase, prevenir vaginose, dependendo das plantas que forem usadas, mas quando já tem uma inflamação ativa, com muita irritação na vulva, não é interessante fazer a vaporização. Então, espera um pouquinho, usa outros tratamentos, outras terapias, e aí tem várias outras coisas que pode se fazer. Mas enquanto estiver ativa a vaporização, não. Quem tem mioma pode fazer? A Fábio está perguntando. Pode, deve. É muito, muito bom, muito eficaz no tratamento para mioma. Né, ajuda a ir dissolvendo esses miomas, né? Miomas são uma massa, né, que vai se criando dentro do útero. Então, quanto mais tonificado está o nosso útero e quanto mais circulação está sendo direcionada também nos nossos órgãos reprodutivos, né? E isso vai se amolecendo, a gente vai dando pulso, a gente vai dando vida para o nosso útero, né? Então, quanto mais pulso, mais vida, mais sangue está ali circulando, mais a gente tem essa capacidade de dissolver esses miomas. Então, os miomas, eles têm essa capacidade de serem dissolvidos e de serem liberados, né? Então, é muito bom no tratamento de mioma. Eu gosto muito de usar e indicar a vaporização. Um tratamento mesmo de vaporização, assim, para quem tem mioma. Para quem tem endometriose, é maravilhoso, né? Com plantas específicas. Para quem tem ovários policísticos, para quem tem... Também pode ser utilizado no tratamento de hemorroidas, né? Dependendo das ervas, umas ervas mais cicatrizantes, também pode ser utilizado, assim.
TPM, pessoas que têm uma crises assim na pré-menstruação, assim muito intensas, porque ajuda muito a relaxar, né, a liberar, a preparar o corpo também, assim, para a chegada da menstruação. E assim, para a gente menstruar, a gente precisa liberar um hormônio chamado ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor, é o hormônio que a gente libera quando a gente tem um orgasmo, e para parir também é necessário produzir ocitocina, para amamentar a gente produz ocitocina. Então, e a ocitocina também precisa ser produzida para a gente menstruar, porque a ocitocina ajuda também a dilatar o nosso cérvix, né? Então, o que causa essa liberação da ocitocina? Relaxamento, prazer, né? Tipo, se deliciar, não se estressar. Então, o fato que a vaporização ajuda a relaxar já é algo que ajuda muito, assim, nessa transição, assim, tipo, pré-menstrual para menstrual. Alô. E então eu quero fazer um intervalo musical, porque essa live eu, eu brinco, eu tenho brincado toda semana, que essa live é o culto do sagrado feminino, então eu gosto de sempre vir com a minha Bíblia debaixo do braço, que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Na semana passada tinha algumas mulheres que nunca tinham tido nenhum contato com o sagrado feminino, zero. Aí tem alguma leitura que pode ser feita, eu comecei a rir, né? Eu falei, gente, poxa, isso aqui é a Bíblia. Porque a gente abre aqui numa página, ó, olha a página que eu abri, A Prisão da Raiva Antiga. Se quando a raiva se transforma numa represa por pensamento e ação criativa, ela precisa ser abrandada ou modificada. Para quem passou bastante tempo elaborando algum trauma, quer ele tenha sido provocado por crueldade, negligência, falta de respeito, falta de responsabilidade, arrogância ou ignorância de alguém, quer por obra do destino, um dia chega a hora de perdoar a fim de liberar a psique para que ela volte a um estado normal de calma e paz. E aí fala dessa dificuldade da mulher, às vezes, para poder expressar a sua fúria, né? E eu acredito que um dos nossos maiores vilões, né? Isso aqui é uma tônica também, né, dessa obra, que fala da perda da selvageria da mulher, né? Então, a gente perdeu, não só assim em termos subjetivos, a nossa selvageria de mulheres, mas em termos concretos, porque a minha avó, quando ela tinha alguma coisa vaginal, ela fazia banho de assento. Já a gente, as nossas mães, e a gente quando tinha 16 anos, o ginecologista tacou uma pílula na gente, né, anticoncepcional, e se a gente tinha uma avó ou uma mãe um pouco mais, assim, bruxa ou um pouco mais da roça, até podia ensinar a gente a fazer um banho de assento, alguma coisa assim. Mas vaporização é um conhecimento que a gente está ancestral, que a gente está resgatando, né? Então, é muito lindo a gente poder estar aqui, até mesmo aqui, quando a gente fala de sagrado feminino, no âmbito do yoga, que é uma cultura que vem da Índia, né? Muitas vezes a gente vê assim um ambiente que é super yang, super, para não dizer patriarcal, porque eu nem gosto mais de usar essa expressão, mas é bacana a gente ainda reconhecer no mundo, né, as expressões do patriarcado na gente. E também reconhecer a possibilidade da gente, às vezes, numa coisa tão singela. Eu acho a vaporização algo muito singelo, porque justamente por ele ser um vapor, né? É um vapor que te relaxa e que você precisa se conectar e se colocar nessa postura de relaxamento.
E ali você realmente entra num processo orgástico, porque é essa delicadeza de você poder soltar, né? Uhum. E se entregar e ter pausa, que é uma coisa que o mundo ele não permite, né? Sim, sim. Então, nessa pausa também musical que a gente faz aqui na nossa live, quero chamar o Sam, que é o nosso sagrado masculino oficial aqui da live, para tocar uma versão de Shiva Shambhu, que é criada por ele, e eu queria que você explicasse um pouco a simbologia de Shiva dentro desse contexto. Shiva Chakra. Boa noite, querida. Bem, bom te ver aqui. Saudações. Muita admiração aí, linda história. Eu vi o Monólogos da Vagina. Muito lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito poderoso, muito profundo. Shiva, ele chega pra gente como uma energia ancestral da transformação, né? Quando a gente fala da energia, a gente não está falando de masculino e feminino nesse caso, né? Mas uma energia de transformação, né? Então, nós, enquanto energia, Shiva tem uma imagem dele que é muito bonita, eu gostaria que você procurasse depois, chama Ardhaneshvara, que ele é metade Shiva e metade Parvati. Então, ele não é homem, ele não é mulher, ele tem uma energia híbrida, né? Os deuses indianos, quando você olha para o rosto deles, são totalmente femininos. Todas as feições são suaves, são delicadas. Krishna, Shiva. E ele traz essa chamada que a gente precisa para transformar. Então é lindo quando uma mulher se transforma. Quando ela floresce, quando ela se conhece, quando ela conhece o seu corpo. E esse corpo é uma ferramenta de poder para ela caminhar e transcender no mundo. Então a gente vai trazer essa energia maravilhosa de transformação para esse sagrado feminino, que se transforma, que se levanta e que é maravilhoso, que está curando o planeta, né? Eu vi uma reportagem que os países que estão com melhor resposta para essa pandemia são os países governados pelas mulheres. E é óbvio, né? Porque a mulher é a Pachamama, é Tonante, sim, é a mãe terra. E é o amor, é o útero e é o acolhimento. E essa cura no masculino, né? No homem. Temos muita medicina para dar para esses meninos. Mas vamos lá, né? Shiva, 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 Shiva,
Você conhece essa canção, Basita? Não, mas eu adorei. Essa da Abuela Marinali. Eu que agradeço. E eu sempre trago que eu acho importante a gente cantar, né? Porque o sagrado feminino, ele tem um aspecto da criação, né? E aí eu acredito que vem todas as formas de arte, né? Vem todas as formas de autoexpressão, assim. E sem dúvida que sem isso, né? Sem essa expressão do nosso coração, a gente não é completo, né? E, então, que todas as medicinas nos ajudem, né? E a música nos ajuda muito. Cientificamente, né, comprovado que a gente pode estar desenvolvendo um mindset de negatividade, assim, né? E aí a gente canta uma música, toca um tambor e aquele estado mental, ele já se transforma. E acho que a vaporização, de alguma maneira, ela também vai nos conectar com a Pachamama, né? Ela vai penetrar na gente, assim como a música vibra e penetra tanto, né? Sim. É até interessante a gente cantar enquanto a gente vaporiza, né? Por quê? Por vários motivos, né? Um é que a nossa garganta e a nossa vagina são analógicas, né? Elas são parecidas. A gente vai olhar assim, né? A anatomia da garganta e a anatomia da vagina são muito parecidas e o próprio tecido mesmo, assim, né? Da garganta e da vagina são muito parecidos. E quando a gente relaxa e abre a garganta, a gente também relaxa e abre a vagina. E quando a gente canta, isso é uma forma de relaxar a nossa garganta, abrir nossa garganta, né? Ajudar a vibrar mesmo, né? A passar esse som, essas vibrações pela nossa garganta e faz o mesmo efeito na nossa vagina, né? E o som reverbera, né? O som é energia, é vibração. E o som tem um efeito específico sobre a água também. Então, a gente está ali mexendo nessas águas, né? Na água ali quente, né? Que está soltando esse vapor. Então, a gente está emanando esse som aqui nesse casulo que eu formei para essa água. Então, a gente está mandando uma vibração para essa água, que então está evaporando e penetrando a nossa vagina, que também está abrindo e vibrando, porque a nossa garganta está vibrando e aberta, né? Então, assim, o fazer um som, cantar, abrir a boca mesmo, assim, sabe? Relaxar a mandíbula, relaxar e abrir a garganta é muito bom durante a vaporização. E para ritualizar esse momento também, né?
trazer esse ritual para dentro dessa prática de autocuidado. Ai, que lindo. Ó, a gente tá faltando 10 minutinhos para terminar a nossa live. E eu tô achando que as manas mandaram poucas perguntas hoje. Então, quem tá aí, fiel, acompanhando essa live, pode se manifestar, pode participar. Estamos juntas aqui. A gente não se vê, né? Mas eu sempre sinto todas as manas que estão nessa live, que estão juntas, né? E é muito bacana, assim, da gente também perceber que aqui é uma tenda vermelha online, né? Eu pelo menos sempre me sinto assim quando eu entro na live do Sagrado Feminino. Às vezes tem alguns espécimes masculinos, né? O Sam é um, e, e às vezes tem um outro menino no meio. Isso é super bonito, né? Eu tava numa situação com o Sam que a gente assistiu uma palestra da Bel Said, que é uma ginecologista natural que a gente ama. E aí ela estava falando justamente sobre a percepção da fertilidade, do ponto de vista da ginecologia natural e tal. E aí ele estava super interessado ali, aprendendo, sabe? Aqui também super interessado, escutando sobre a vaporização, escuta sobre os IONEGs, e a gente também tem o nosso trabalho com eles, né? Então, eu sinto que às vezes tem um processo em que a gente passa, né, pela revolta assim com o masculino, né? Eu acho que a Morena Cardoso até fala sobre isso lindamente, né? Que a gente acaba passando por esse momento que a gente fica de vulva cheia, né? Desse machismo mesmo, né? Desse sexismo, dessa merda toda, assim. E às vezes a gente se revolta, e tem muitas mulheres que nesse processo ficam sem se relacionar até com homens, né? E eu estava até falando com o Sandro que eu sinto que também é um resgate para a gente, né? Na parte que a gente reproduz o patriarcado de às vezes ser intolerante com a ignorância do outro, né? A gente passa a ficar intolerante com a ignorância. E então eu tenho tentado ser sempre carinhosa, assim, e por que não uma professora, né? Explicar para os homens, a gente também aprendendo os nossos limites, a gente também ensinando as medicinas femininas para eles, né? E nesse processo eu sinto que eles se abrem também mais, né? E aí a gente consegue criar um time ali, né? Uma equipe onde o homem também participa da prevenção de uma gravidez, né? Por exemplo. Porque não é só um problema nosso, né? Não é só uma questão nossa, uma responsabilidade nossa. Afinal, procriação é algo que envolve o homem e a mulher, né? Então, assim, é do interesse também, né? Do homem também estar aprendendo sobre a autopercepção da fertilidade, né? É uma corresponsabilidade ali, né? É uma super corrente, né? Sim. Porque ainda mulheres estão despertando, né? Então, aos poucos, todos nós... eu acho que quanto mais a gente... Uma desperta a outra, tipo, é uma mana despertando a outra, né? Sim. E aí chega um ponto que realmente as coisas passam a ser mais fáceis, né? Hoje eu descobri uma coisa desse tamanhozinho, mas que para mim foi gigantesca. Eu descobri uma loja online que vende produtos de limpeza completamente veganos e acessíveis, né? E aí, hoje foi um dia que eu tive esse insight, assim, falei, caramba, agora durante a quarentena não está tendo coleta seletiva. Então, significa que de alguma maneira a gente está poluindo mais o meio ambiente, porque está indo tudo para o lixão. E eu fiquei pensando, não tem como. Tá aí uma questão do sagrado feminino que é muito
concreta, né? Não tem como a gente se curar dos nossos lixos dentro da gente, né? Emocionais e tudo, físicos mesmo, que é o lixo físico que a gente produz, se a gente simplesmente pega aquele lixo todo com nojo, como a gente faz com o nosso sangue menstrual, com os absorventes, né? Joga tudo aquilo no lixo e aí, ó, taca para fora de casa o mais rapidamente possível, né? E aí a gente vê que o sagrado feminino tem também um viés muito ecológico, né? Os próprios OBs de alga, tudo isso é uma militância e é difícil para a gente mesmo. Eu demorei anos para conseguir me adaptar com um copinho. Hoje em dia eu sou assim, nossa, não viveria sem um copinho. Mas tem pouquíssimo tempo que eu consegui realmente me adaptar, porque ele não pegava vácuo, aí vazava, aí não sei o que lá, aí tinha um que eu nunca conseguia ficar confortável, ele sempre ficava batendo embaixo. Então, assim, uma coisa que eu achava um saco. Mas é uma coisa tão simples, né? Olha, tem alguém falando que fez uma vivência com você em Fortaleza. Então, para a gente encerrar, temos 3 minutinhos. Eu e a Bárbara, queremos convidar também as mulheres para um portal com os Ioni Eggs e com essa medicina do sagrado feminino, de conhecer mais a sua vagina, chamamos de Ioni, né? Conhecer mais o seu feminino, adentrar esse portal do seu sagrado corpo, né? E essa jornada está encerrando suas inscrições, né, Bá? Sim, até quinta-feira estamos recebendo inscrições. Inclusive, eu vou falar sobre a vaporização do útero nessa jornada, né? Um dos vídeos que estamos aí preparando para vocês vai ser tipo um tutorial de como fazer a vaporização do útero. Até porque a jornada da obsidiana, que né, a obsidiana é utilizada ancestralmente pela tradição, pela cultura, pela ancestralidade maia. Foi também onde eu aprendi sobre essa medicina, então eu gosto de fazer uma junção assim, né, dessas medicinas ancestrais. Mas vai ser uma oportunidade maravilhosa para a gente adentrar esse portal, né, do Ioni, aprender sobre esses cuidados que a gente pode ter quando a gente se conhece, a partir do autoconhecimento, né? E de como que mexe em tantos campos, né, Carol? Assim, é o campo físico, é o campo mais sutil, energético, emocional. E temos, assim, esse luxo de termos, né, 2 terapeutas, assim, para ir acompanhando esse processo. Para mim é um grande privilégio estar trabalhando com a Carol, assim, a gente está com um conteúdo maravilhoso e todo um acompanhamento, assim, né, uma guiança que vai estar rolando, assim, né, ao longo dessa jornada, ao longo desse caminhar. Espero ver vocês. Que já estamos na 3ª, né, Bá? Sim. Tudo durante a quarentena. Então, a gente fez um mergulho profundo na Pachamama, aqui dentro do nosso corpo, né, no nosso ventre. Tem sido, eu diria que tem sido muito belo, muito intenso. E foi nesse processo que a gente, assim, também se juntou. Então, gratidão ao Pachamama por essa união, né? Agradecer a Rô por estar nos acolhendo aqui, as bruxas sendo acolhidas aqui na página da roupa, né? E estão as manas que estão aí com a gente, acompanhando, participando, mandando comentários. E várias conhecidas aí, amei! Então, estamos juntas. Gratidão. Beijinho! Um beijo, lindonas! Grata, lindonas e lindões, todos acompanhando aí, foi um prazer.